Produção, portalzinho automático, portão de embarque está no ar para mais um episódio sensacional que vale a pena você, seguidor do canal, acompanhar até o final. O tema hoje é bem fora dos nossos padrões aqui. Opa! Assista até o final, comente que é importante para nós e compartilha também. Antes de episódio do convidado de hoje, quero agradecer a você, seguidor do canal, que acompanha o nosso trabalho, curte o conteúdo, compartilha com os amigos. Muito, muito, muito obrigado. Valeu? E aí, irmão? Não esquece que, além de estarmos no YouTube, também no Spotify. Spotify. Você está esquecendo. Isso é importante. É tão recente, né? É tão recente. Foi tanto pedido do Spotify que a gente acabou não dando atenção. Mas estamos no Spotify. Legal. Beleza, senhor? Beleza. Tá com frio? São Paulo mudou também o outono, né? O outono deu uma esfriadinha. Então, para evitar a gripe, aí, as Covid da vida, vamos se agasalhar, tomar vitamina C, uma aguinha boa, aqui, ó, que é importante. Tomou vitamina C hoje? Tomou? Fizemos um happy hour aqui, um esquenta. Um esquenta, é isso? Isso, esquenta. Foi muito bom. Mas muito bom. Vamos lá. O lado de hoje, Luan. Diferente, hein? Bem diferente. Isso aí. Luan. É o bigode? É o bigode? Tem até o bigode diferente, ó. Estiloso, ó. Portão de embarque está... não é que nós estamos mudando, mas nós estamos trazendo pessoas de outros mercados, de outras... vamos dizer assim... É do segmento, Outro não segmento. diretamente, né? Isso, Indiretamente porque a atua gente- no segmento. a gente Fortalece acha- o legal. canal, as pessoas, claro. a nível de informações, né? É isso aí. Relevantes. Muito bacana. Luan, do canal Errei. 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 Isso aí. Mas não foi Você um não erro. errou de estar aqui, não. Não errei jamais. Não errou não, foi né? um acerto. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, bem-vindo. E é isso aí. eu Nós que errei. agradecemos você por estar aqui. Não tive a oportunidade de te encontrar na WTM. O Marcelo comentou bastante Verdade. disso. Falou, pô, tenta encontrar lá. Cara, eu assim... É que tava muito cheio. Então... Mais do que os outros anos, inclusive. Isso, você notou? Esse ano, eu acho que assim... Eu vou já há uns 5 anos na WTM e esse ano, a segunda-feira, Foi surreal, né? foi realmente assim. Você vai como visitante, certo? Sim, eu fui como imprensa, na Imprensa. verdade. Isso. Eu participo como expositor. Posso te garantir que a WTM desse ano surpreendeu muito os 3 dias cheios. Sendo que o primeiro dia, que foi segunda e terça, super lotado. Sim. Foi isso mesmo. O terceiro foi mais tranquilo, assim, mas Quarto também tava tava melhorzinho. cheio. Quarto tava mais tranquilo pra trabalhar. Tá mais tranquilo. Terça, pra conversar, pra receber as pessoas no stand, tava mais tranquilo. Sim. Terça-feira eu fui, lógico que você tava lá comigo. E assim, um monte de gente me perguntou, pô, você vai na WTM? Eu falei, então, fui e já saí e eu não consegui conversar com metade do povo que eu queria. Foi muito difícil. Mas, foi o que você falou, a feira foi boa pra quem Foi boa. se Pra propôs quem a entrar. esteve lá expondo, visitando, teve muitas novidades, né? Sim, eu achei até bem que tava legal. maior esse ano. Não sei Sim. se vocês perceberam, mas... Bem Eu cheio. andei Tá. pouco nos 2 dias, né? Eu andei mais no terceiro. Não tinha como Tava- sair do stand. Não tinha como. Não, tava realmente... Esse ano Bugando. superou mesmo. Fez bons negócios? Espero que sim, espero que sim. Fez um plantio. Isso. Adubando o terreno. É tanta gente que a gente conversa, Verdade. tanta informação, tanta coisa, que agora, e ainda teve o feriado agora da Páscoa. Pra ajudar nós. Agora que a gente tá meio que acalmando, olhando ali Isso com aí. quem a gente falou, mandando os e-mails. Então essa semana a gente ainda vai Legal. colher os frutos, Eu espero. digo mesmo. Mas vamos lá. Aqui viemos, né? Prazer te conhecer. Muito Não deu prazer. tempo da gente ter falado antes lá na WTM. Você veio aqui hoje. Para nós é uma honra receber você aqui no nosso canal também. Cara, Muito obrigado. conta um pouquinho para nós como é o canal Errei. Onde surgiu a história? Onde surgiu Exatamente. essa ideia aí? O canal Errei, muita gente chegou agora, nos últimos 2 anos, Legal. mas o canal completou 10 anos 10 agora. Então, tudo começou em 2015, quando eu fiz minha primeira viagem. Um mochilão, então tinha lá 25 anos. Ó, Agora vou Mudou fazer muito. 35. Mudou muito, vou muito, fazer né? 30. Então, fui fazer meu primeiro mochilão, juntei meu dinheirinho ali, Pá. 3, Vamos. 4 anos juntando, falei, vou fazer. Fui pra Europa. legal. E eu já sou publicitário, já era formado como publicidade e trabalhava com audiovisual, editava vídeo, gravava. E aí um amigo meu falou, já que você tá indo fazer seu mochilão, pô, leva aí um celular pelo menos, faz uns vídeos. Na época, Isso a aí. Moto G2. Moto G2. Não sei nem qual Moto G tá hoje, mas na época eu tinha um Era Moto o dois. G2 que era bem antigão. E fiz os vídeos ali, comecei a postar, gostei, falei, pô, vamos indo. Bora. E foi crescendo. E nos últimos 2 anos que
tomou forma. Em 2016 entrou a minha namorada, que hoje é minha noiva, a Alessandra. E aí eu acho que complementou, assim, fechou o combo ali do casal e tem todo o contexto do errei, porque vocês até estavam falando... Mas você não errou em casar, né? Não, isso Casar não. daí é o Essa maior parte você acerto. acertou. Ela Tá tá namorando ainda. Não, hoje a gente é noivo, Noivos, a gente já mora tá. junto há 2 anos. Tá É casado, aquela casado. enrolação, né? Porque a gente tá junto há 9. Casado. E aí já moramos juntos há 2, então Então já já configura Vamos ali. dar o ó. termo casado aí, então. Já Somos configura. casados. Eu falo minha mulher, ela fala, não, eu sou noiva, mas é porque não sobrou dinheiro para o casamento, porque a gente gasta nas viagens. É né? isso aí. Então é prioridade. Gasta Nossa, com coisa é boa, viajar, bichão. então a gente Tem fala, que gastar com coisa boa. a festa ainda não saiu, mas é isso. E aí ela entrou, e ela também é publicitária, a gente chegou a estudar junto, então Legal. cada um faz ali uma parte, Energia total. rola muito bem. E foi que foi. E nos últimos anos a gente tem viajado mais, mudamos um pouco ali o formato e acho que a gente começou a acertar. A gente tava errando muito. Parou de errar? Parou de errar. Paramos de errar e o formato foi. Agora o canal tá crescendo. Agora no Instagram a gente bateu 100 mil essa semana. O Legal, YouTube velho. acho que vai Parabéns. bater 70 mil. Então tá. Parabéns, Estamos parabéns. aí numa crescente. Belo alcance. Graças a Deus tá tudo indo muito bem. E aí o errei veio Isso. justamente porque nós somos muito atrapalhados. Eu e a Alessandra. Então a gente brinca assim: se a gente consegue errar, acertar, né? Viajar, qualquer um consegue. Boa. E também que as melhores histórias acabam saindo dos erros, né? Sei lá, vocês Isso. foram pra Paris, aí você encontra seu amigo, ele fala, como é que foi em Paris? Aí você fala, maravilhoso, o tempo tava agradável, eu tomei um bom vinho. Fui no Que Louvre, história fui no fraca, Louvre. Zé. História Seu amigo, fraca, velho. Nossa, acabou. Tá bom, então valeu, obrigado. Foi legal o encontro. Agora você fala, não, você não sabe, meu amigo, o que aconteceu quando eu cheguei. Primeiro que eu já perdi o trem. Aí eu cheguei na rodoviária, aí os erros começam a tornar a história muito mais legal. Então eu acho que a gente brinca de não ter medo de errar. É isso vai aí. lá, viaja, não tenha medo. Porque se você errar, pelo menos uma boa história você vai ter. Como é que foi o início, então? A primeira viagem que você teve com ela, assim? Sim, a gente fez Bolívia, Chile e Peru. Foi um mochilão mesmo, essa assim, na época, bem de mochila, dormindo em hostel, quarto coletivo. E aí a gente até brincou, foi um mês, eu falei assim, ou a gente volta casados, ou a gente se separa nessa viagem. O quê? Porque Divisor de águas. 24 horas você dorme, acorda com a pessoa, passa perrengue, tem dor de barriga ali. Você começa a ver tudo ali em um mês ali. Com a pessoa. E aconteceu tudo isso mesmo, assim, literalmente. Ela é da sua idade? Desculpa, ela é da sua idade? Ela é 4 anos mais nova. Então, mas tudo bem, ali tá tudo, ali. tudo jovem. Ou seja, jovens. a viagem foi recheada de emoção. Foi. Você já inaugurou assim com chave de ouro mesmo. Inaugurou, a Alessandra pegou até amebíase nessa viagem. Meu Deus do céu. Que muita gente acha que é uma coisa que só tem na aula de biologia, mas a gente provou que não. Não queria ter provado, mas conseguiu. Mas a gente provou. Tem até uma amiga nossa, que ela é professora de biologia, e um aluno levantou a mão e falou: professora, mas assim, que chato aprender isso, né? Amebíase, isso aí ninguém tem. Nunca vi alguém que teve. Aí a nossa amiga foi lá, abriu o YouTube, colocou o nosso vídeo e falou: aí, ó, casal de amigos meus, brasileiros, foram pra Bolívia, pegaram amebíase. Aí o aluno, nossa. Já. Aí. O cara até prestaram atenção na aula. Calma depois, aqui, né? Ai, Ó, você, agente de viagem que tá nos assistindo, né? É legal. Porque por que a gente tem trazido outras pessoas, e não só do mercado do turismo, mas como trouxemos aqui comandante há uns dias atrás, vamos trazendo aí influencers, pessoas que estão viajando. É legal, porque muitas vezes a gente também aprende com vocês. O que não fazer e o que fazer. Às vezes, né, se arrisca pouco, se arrisca mais. Por que fazer, por que não fazer? E é legal essa experiência, essa troca de sinergia, porque para nós, aí eu falo para mim, sou agente de viagens há muitos anos, e a gente quer tudo sempre muito certinho, quer tudo certinho. Eu sempre viajei com um amigo meu que falava assim, cara, vamos se perder para depois a gente se achar. Pronto. É isso. Mas isso aí tem a ver com a idade também. A idade, né? cara. A idade. E tem cliente que não, cara, eu quero tudo certinho, eu preciso ter tudo roteirizado, tudo montado. Se não tiver... quero certinho. Você quer certinho? Por quê? Você já... Não, foi o tempo, né? Eu acho que hoje eu quero mais conforto. Sim. Desafios assim, sem ter uma logística pronta. Não... Seu final de semana foi bom? O pessoal tá perguntando que a produção já tá rindo aqui. Vamos lá. Vamos lá, conta. Ele foi bom porque estava com as minhas filhas. Claro, na Páscoa. E com os amigos na Páscoa. No litoral norte de São Paulo, ali em Tabatinga. Beleza. Só que assim, praia boa. eu errei
Aí, ó. Entendo de carro, entendo de helicóptero, né? Isso. Só que a grana não cabe. Não deu. 9 horas Pra ir. transitou. Pra voltar. Pra chegar. Não, pra ir. Ah, pra ir. Na Deu sexta-feira. 9 horas pra ir. Nossa, eu já achei. Travado. Então as crianças dormem no carro, acorda, separa, toma um café, vai no banheiro e a coisa não rende. E aí vem o tal do controle emocional, né? Interno. Cara, é muito difícil, cara. É muito difícil, assim. Foi pra ir pra voltar, tá? Eu imaginei. Estou traumatizado. Vai demorar um bom tempo pra me recuperar disso. Tem sequelas. Não vai. Ó, Tá sequelado. ambiente bom, clima bom, chover um pouquinho, mas pessoas legais. Não, sim, lugar Mas o bonito. desgaste emocional é muito grande. Muito Não. grande. Muito grande. Às vezes não compensa o investimento. Mas não compensa. Isso. Cara, na boa não compensa. O real é não compensa. Ou vai um dia antes, ou volta um dia depois. Dá um jeito de conciliar. Porque também foi atípico, eu acho, né? Sim, então, foi atípico. Foi atípico. Dizem que teve algum tipo de acidente, eu acho, na região aqui de Ubatuba. Enfim. Mas a volta eu tava vendo que deu até mais trânsito. Mais trânsito. Eu tava vendo hoje. Colapsou. Exato. Colapsou. A Rio Santos colapsou ontem. Eu escutei também falar Aham. que tinha... Ou seja, Eu não sei o que aconteceu. Parece que o Ubatuba também voltou virou ali, estacionamento. né? Virou estacionamento. As pessoas ali virou estacionamento. Lembra que o ontem, né, pra quem tá vendo, é 2 semanas atrás. né? Isso. Exato. Verdade. Para você ter uma Gravado. ideia, a gente comentou isso no Portal News aqui, que é um outro veículo que a gente costuma trabalha sempre às quintas-feiras. A gente comentou sobre a quinta-feira, a véspera do feriado. Semana Santa. Tudo estava travado. Os aeroportos travam. Tudo trava. Sim. E aí quando eu fui embora do estúdio 382, nós gravamos? 382. Quando eu fui embora, normalmente eu demoro daqui, eu saio do estúdio aqui para ir para minha casa, eu demoro 30 minutos, mais ou menos. Cara, eu demorei 1h30. Nossa. 1h30 para ir daqui da Aqui minha casa, dentro de que São é Paulo. 7 quilômetros. Nossa. Então, perrengue acontece em qualquer lugar. Exato. Que às vezes o cliente fala assim, nossa, põe um voo ali, uma conexãozinha de 50 minutos, 1 hora, porque é só sair de um terminal e ir para o outro. E não é assim que funciona. É bem perigoso, por sinal, na verdade, pegar. Eu não recomendo pegar a conexão muito Então, apertada. em cima, assim. né? Porque eu já perdi vários voos, né? Vários assim, eu perdi. Fala em perder voos, você cobra com uma agência de viagens ou você faz seus voos? Boa, vamos começar. Eu faço tudo direto hoje. Sacanagem. Até o fim do dia, até o final da noite ele vai comprar. Até o final da noite você vai chuchar um Mas cartão vai aqui. comprar com a Tô agência de totalmente viagens. aberto aí A negociações. a negociações, então não tem problema. Hoje em dia a gente faz, porque como a gente viaja Claro. muito, a gente já tá mais acostumado ali. Sim. Mas eu não... Por exemplo, meu pai não faz sozinho. Não consegue. Ou, É perfil. ou eu faço pra ele, ou ele faz com uma agência. É perfil. Mas já teve alguma viagem que você comprou o aéreo, o hotel e deu merda? Desculpa a palavra merda, mas deu merda. Você não preveu talvez um seguro de viagens na Europa? Você Não, talvez não. não tinha visto americano e tinha conexão nos Estados Unidos? Já teve Perrengues. alguns problemas. O seguro saúde, depois da Bolívia, da De lá pra Nebias cá? e da Alessandra, aí nunca Nunca mais assim, aprendeu. Naquela vez a gente já tinha feito, porque a gente sabia que era uma viagem um pouco mais complicada. Então, seguro saúde a gente sempre faz. Agora, teve uma gafe minha que foi absurda. Até quase rolou o divórcio ali, né? A separação, porque eu não vi que meu passaporte estava vencido. E a gente ia pra Europa. E aí eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, assim... Ai. A gente chegou umas 4 horas antes, porque eu falei, pô, é uma viagem de 1 mês, a gente vai passar por 5 países. Um mês. Então, aí, na hora de embarcar, eu dei o passaporte. Ela entregou o Meu passaporte. Deus. Ele falou, o dela tá aqui, cadê seu outro? Porque eu acho Então. que ele imaginou que eu tava com o vencido e com o Isso. certo. Aí eu falei, não, eu só tenho esse mesmo. Então, No com esse aí- caso, aí ele falou assim, no então, com caso, esse aí você não vai, né? Aí ele falou, é que tá vencido. Aí eu falei, como assim? Não, tá vencido. Aí eu, o que eu faço? Ele falou, olha, você tem que tentar tirar um de emergência, mas normalmente leva 7 dias, 3 dias, sei Da lá. Alessandra assim, ó. Não, na verdade, assim, rolou um negócio do tipo, ela ia e eu não. Assim, já meio Tipo, porque, né? o amor vai, venceu tudo aí. pago. Vai embora. Aí eu falei, pega minha mala, você embarca. Eu consegui remarcar meu voo para 4 dias depois. Eu falei, você já Passou vai um aproveitar. passaporte. Ela já tava, tipo, Barcelona sozinha, lá, aproveitando. E aí eu falei, vou tentar na polícia. Cheguei na polícia, conversei. E eles falaram, olha, normalmente 7 dias, mas vamos ver o que dá pra fazer. Eu falei, tá meio vazio, vai vendo aí, eu pago a taxa, tiro a foto. E fiquei lá, eu falei, eu tenho 4 horas aqui. Aí eles tiraram em 1h30.
Eu acho que isso é uma exceção da exceção. É exceção da exceção. Tá? Certeza. Inclusive, hoje teve um comentário nesse vídeo de uma mulher falando: olha, eu tive um problema. Será que o meu também vai? Eu falei: olha, eu nunca vi alguém falar que saiu em 1h30. Não conheço. E eu tava indo a trabalho, então eu tinha realmente a justificativa de, ó, eu tô indo gravar, não era férias, né? Então, Claro. se fosse férias, acho que a pessoa realmente aí não Uma conseguiria. dúvida, esse passaporte você fez aonde? Na Esse de emergência? De emergência. Em qual Na unidade Polícia da Federal do Aeroporto de Guarulhos. que tinha lá dentro? É. Legal. Lá dentro do aeroporto de Guarulhos. E a mulher falou, olha, ela falou, isso aqui é uma coisa atípica, que hoje não tem... Você é a única pessoa que tá aqui. Ela falou, não tem ninguém, não tinha outra pessoa querendo fazer. Nasceu de novo, cara. Eu fiquei lá, assim, 3 horas e não entrou Conhece uma outro pessoa. caso assim? Não conheço. Então, não conheço. Aí eu errei, começa... Começa- Tanto que assim, eu tava com a camiseta do errei e aí eles ficaram me zoando. Os policiais falaram assim, dessa vez você errou feio, hein? Aí eu falei, pois é. Eu falei, juro Então, que não e foi vocês de estão me ajudando, hein? propósito. Que beleza. E aí eu cheguei, ela tava entrando no avião, Alessandra. Aí eu falei, vou filmar, porque eu acho que ela vai ficar emocionada de um jeito feliz. Acho que ela vai Eu achei. emocionada. E aí ela, nossa, começou a me xingar, falou vários palavrões assim. Você é um moleque, não olhou o passaporte. Irresponsável. Eu falei, putz, não sei o quê. Acontece. Mas no final deu tudo certo. Esse acho que foi o maior perrengue de aeroporto, mas tiveram de perder conexão por conta. Aí me colocaram em outro voo que era muito depois. Aquela coisa. Legal. É, Tem um cara que tá aqui no nosso convívio aqui, tá assistindo a nossa gravação, que eu vi viajar com o passaporte escrito à mão. É verdade. É verdade. olha isso. Tá tirando o microfone aí pra falar. Peraí. Explica aí, Marcelinho, essa história. Não, vou entrar aqui pra falar. Entra aqui. Cara, era isso também. Quem é? Tô aparecendo no vídeo, hein? Tá, Bota na fechada aqui, que senão eu tô encoberto aqui. Roberto. baixa aí. Não, é isso, cara. Tava indo pros Estados Unidos também, né? Los Angeles. Mesma questão, cara. Viagem comprada, tudo certinho. E aí fui ver meu passaporte, faltava o quê? 20 dias pra vencer. E precisava na época 6 meses. 6 meses. valendo. Estados Estados Unidos é a regra. Aí ele falou, não, vai lá e tira o emergencial. Eu falei, beleza, vamos lá tirar o emergencial. Tirei o emergencial, feito à mão. Saiu, acho que saiu 3 dias depois, fui viajar. Chego lá na imigração dos Estados Unidos, entrego o passaporte com visto antigo e o novo escrito à mão. Mão. Aí a moça olhou assim, da Da imigração, olhou o negócio e falou, cara, isso aqui tá escrito à mão. Falou, não, isso aqui não é de verdade, você fez em casa, né? Não queria me deixar passar, cara. Nossa. Ela olhou e eu falei, não, eu sei, desculpa, Brasil, mas é isso aí. válido. É válido, confere aí o que você tem que conferir, mas tá emergencial. válido. Te Quase passou. não entrei. Quase não entrou. Eu me Olha lembro isso. disso como se fosse hoje. Eu nunca vi isso aí, na verdade. Nossa. Nunca vi isso. Da mão, Porque antigamente, Ezequiel, passaporte de emergência, eles faziam ali à mão. Na verdade, é assim, Qual é o risco do país não não aceitar. Não, e outra, não era só escrito à mão, era de cor diferente, porque já era azul e o meu Azul. era verde. Isso. Eu sou de um tempo do turismo. Eu cheguei a ver isso aí. Passaportes bem anteriores nossos, os antigos, eles batiam um carimbo revalidando. Isso para nós era uma pior desgraça que existia na face da Terra. Porque você tinha um passaporte vencido, Com carimbo. com um carimbo lá no final, revalidando o seu passaporte. E aí o cliente chegava ali muitas vezes na Europa e tal, falava assim, não, que o passaporte é vencido. Não, mas tem um carimbo aqui. Que Nossa. carimbo? Como é que eu explico isso pro cara que aqui... prorrogação, Uma prorrogação, segundo tempo. velho. Não, Era um aí, negócio assim, realmente, era muito feio O aquilo. atual de emergência ele é de outra cor. Ele é um azul Isso, mais clarinho, com poucas folhas, não é isso? Isso, é. Tanto que até eu fiz uma escala lá na República Tcheca e aí ela ficou meio, tipo, olhou as folhas, ficou fazendo assim, eu falei, mas... Mostrou o que tem. Porque assim, entregou o meu e o da Lê. Então ela fez meio que o comparativo. Pô, são do mesmo país e... Por que um tem? Aí eu falei, tipo, emergencial e tal, não sei o que. Ela meio que, tá bom, vai lá. Vai embora, vai. Vai. Legal. Vem cá, e a ideia do canal hoje? Qual que é a proposta de valor de vocês? Como vocês se organizam para legal. viajar? Como é que é feita essa organização? Vocês viajam Sim. cada semestre, cada trimestre? Sim, hoje a gente faz 2 viagens longas por ano, de um mês mais ou menos, e outras pequenas viagens que a gente encaixa, que normalmente são dentro do Brasil, né? Essas legal. menores. Tá. Mas as 2 longas a gente procura fazer destinos internacionais. Esse ano a gente está com um projeto muito grande, então está tendo um planejamento maior porque a gente quer ir para a Ásia. Então vai ser a nossa primeira vez na Ásia, é o nosso maior sonho, sempre foi conhecer a Ásia, então Legal. a gente quer ficar um mês rodando lá, enfim, conhecer mais de um país.
E aí o planejamento já muda um pouquinho pouco do que a gente está acostumado. Porque Europa, a gente consegue se virar, sim. Mas a Ásia já é uma coisa que você já tem que saber onde você vai ficar. Isso, claro. É outra coisa. Tem um mínimo de planejamento. Porque ali, assim, pelo menos até a língua, tudo é muito diferente, né? Claro. Então, que nem... Concordo. A última vez a gente foi para Portugal, muito fácil. Assim, a língua ali para você... Se vira. Portugal, Espanha ali, Itália. Espanha, Itália. Agora... Assim, uns países mais, né, que... Até, assim, na própria Europa teve a República Tcheca, a Hungria, que a gente teve uma dificuldade maior ali na língua, né, lógico, mas o pessoal entendia o inglês, passou, assim, deu para encontrar. Agora, ali na Ásia, dependendo de onde a gente for, vai ser um pouco mais complicado. Então, o planejamento já tem que ser maior. Quando que é a Ásia, para quando que é? A ideia é em setembro. Desse ano aqui? Desse ano aqui, 2025. A gente começou o planejamento agora. Setembro é o melhor mês para ir para a Ásia? A gente viaja. Chove um pouquinho para outubro. Tá. De outubro para frente tem chuva. Setembro dá. Mas o custo e benefício? É bom, é bom. Eu vi isso da chuva antes de gravar aqui atrás. Você percebeu? Olha lá. Porque assim, a gente queria ir para o Japão, China e Coreia. Legal. Então, como é mais cidade, não seria a Tailândia, que a gente também quer fazer numa outra viagem, de praias e tal. Então, a gente, assim, tudo bem se chover um pouco, ou se tiver um pouco mais frio e tal. Mas a gente pegou, ali seria o outono. Isso. Porque agora é a primavera, vai vir o verão, só que falaram que o verão é muito quente, então isso. a gente Excesso. está querendo ir no outono, né? Porque falaram que lá é muito demarcado o verão e o inverno. O inverno é muito frio, o verão é muito quente, então a gente tentou fugir. São os extremos, né? A gente falou ou vai na primavera ou no outono. Legal, Então, cara. E a parte de equipamentos que vocês levam, assim, é coisa simples? Então, ou é uma mala lacrada? Não, a gente foi enxugando, é engraçado, né? Quanto Tem um mais a kit. gente viaja, menos coisa a gente carrega, eu acho. Não sei, eu sinto isso. Então até de roupa a gente foi diminuindo, assim. Antes a gente levava mais, aí foi diminuindo. A mochila tá cada vez... também o avião tá permitindo... Também isso. Daqui a pouco você vai entrar com uma pochete no avião e vai ser o que E o cara não vai olhar e falar assim, passou o peso, hein? Porque assim, a ida e a volta ainda assim, vai, porque... Só que a gente compra muito voo low cost lá dentro. Então, Europa mesmo, aqueles voos de R$100, R$200 ali, aqueles voos bem baratinhos, acaba não podendo levar nada. Qualquer coisinha que você ponha a mais, você tem que encarecer. Então, hoje, eu nem levo câmera mais. Hoje, os celulares, eu acho que eles estão com uma qualidade boa. Eu filmo tudo com o celular. Tem um microfone que acopla no celular ali. Tem um drone pequenininho. E a gente leva um microfone extra. Você paga quanto em voo low cost lá na média lá? Low cost? O mais barato que a gente pagou foi um de Paris. Foi Paris para Espanha, para Madrid. A gente pagou R$120. Tava muito. Só que assim, aí não tinha bagagem nenhuma. Sem nada. Era sem nada. Aí eu joguei mais R$100 lá e deu para levar a bagagem interna do avião. Esse daí era só com a mochilinha. Aquela que você vai embaixo do banco. Sim. Mas aí não dava, realmente. A gente tinha duas mochilas, então a gente pagou... É acessível, né? Mas ficou 200 e poucos reais. A Europa, velho, para viagens é boa, porque assim, você tem muita opção. Os trens em classe econômica são muito bons. Funciona. Tudo tem horário, tudo certinho. E essa questão do low cost na Europa funciona muito bem. Muito bem. Mas no seu caso, você vai passear e também curtir o destino, conhecer o destino. Não é mais interessante, talvez, ir de trem, que você aproveita mais né, as imagens, né? Não, com certeza. Lugares. A gente queria ir de trem, só que a gente orça todas as possibilidades. E a nossa ideia era ser o mais barato possível. Então a gente orçou o trem, o avião e o ônibus. O ônibus era mais barato, só que a gente perdia um dia. Isso aí. Então isso a gente também considera, né? As horas, claro. Eu brinco, quanto mais tempo você tem, mais barato fica a viagem, assim, teoricamente. Verdade. Porque a gente falou, a gente pode perder um dia desse destino? Posso. Então vamos de ônibus. Que aí o ônibus chegava a ser coisa assim de 15 euros. Baratíssimo. Para você ir de um país para outro, né? Só que eram 11 horas dentro do ônibus. Eu falei... 11 horas, o voo era 1h30. 1h30. 2 horas. Você ganha, trem né? O trem era 4 horas, só que também no aeroporto tem toda uma enrolação de você chegar 1 hora antes. Isso. O aeroporto normalmente não fica no centro da cidade. O trem te deixa normalmente no centro. No centro. Então você desce ali... de Londres, a gente fez de trem uma vez. A gente desce no centro de Londres. Ali você já tá... Você sai com a mala no centro. Exato, Sai com a mala no centro. Então, o avião já... tem que pegar... Tem um deslocamento. Faz todo sentido. Tem que considerar também esse deslocamento do aeroporto. Então, às vezes, o trem realmente fica mais barato. Se você somar
A bagagem do trem, normalmente, você pode levar um monte de coisa. Que tá Sim. ali é tranquilo, assim. Acho que é 2 malas, se eu não me engano. Eu não lembro, mas Sim. é bem tranquilo. E o deslocamento do trem também não tem. Então, colocando, valeria a pena. Mas a gente foi na altíssima temporada, né? A gente estava em agosto lá na Europa. Aí, calor. A gente pegou uma promoção de passagem, né? Vamos embora. A gente pagou R$ 1.600 ida e volta do Brasil pra lá. Então, assim, foi uma coisa surreal também. Um achado mesmo. Aquelas promoções assim, que tinha data certa, então você compra lá aquela... Não pode alterar nada. Não pode mudar nada. Então, a gente só comprou e foi. A gente fica monitorando ali. Pra você, é importante o quê? Talvez uma hospedagem É. razoável. Boa. Tem internet, talvez, no hotel. Sim, hoje em dia é engraçado porque... que você vai busca? mudando. A gente já foi do hostel, né, uns 6 anos atrás, a gente ficava muito em hostel. Hoje, se é muito necessário, a gente ainda fica, mas normalmente a gente pega um quarto privativo por conta das gravações. Legal. Eu acho que se a gente não gravasse tanto e não trabalhasse com isso, talvez até ficasse até um pouco mais em hospedagens e de outras maneiras. Mas hoje em dia a gente precisa de um espaço Uma logística melhor. para fazer locução, então não tem como a gente ficar num quarto com outras pessoas, Claro. atrapalha, assim, até mesmo Legal. com a família. A gente foi pra Argentina e aí falaram, não, então pega um Airbnb ali que fica 4 no mesmo quarto. Eu falei, olha, a gente precisa de um quarto para gravar, porque a gente sabe que a gente vai narrar de noite ou editar. Isso. E Vai as incomodar outras alguém pessoas também. Vai incomodar alguém. Então assim, mas hoje em dia, Airbnb... Hostel, muita gente não considera que tem quarto privativo, então vale, de repente, às vezes, orçar alguns, não todos, mas... E hotel, assim, tem hotéis hoje que tem um custo-benefício muito Sim. bom, às vezes já com café da manhã também. Tarifas E a irrevogáveis. gente olha mais a localização. Eu acho que a localização, pro nosso caso, é muito mais importante. Da gente, tem um metrô perto, a gente consegue ir a pé para os lugares. Tá. Lisboa mesmo, a gente conseguiu fazer Lisboa quase tudo a pé. Tranquilo. Então... A parte da alimentação, por exemplo. Isso. Tem alguma Então, rejeição, alguma coisa assim? Não, isso pelo contrário. Você não come curtiu. tudo. Muito pelo contrário, a gente, o que tiver ali... É que a Europa também, pra comer. É bom de ótimo, comer. né? Eu acho. Europa, América do Sul, todo lugar assim a gente come muito e até o pessoal brinca, fala, pô, vocês não tem nada que vocês não comem, assim, né? Claro. Vixe, que nem essa última viagem a gente foi pra Bahia, agora a gente acabou de voltar da Bahia e a gente foi num restaurante super típico, muito gostoso, e era Moqueca. farofinha de tripa, de porco, tripinha de porco frita e arraia, carne de arraia desfiada. Desfiada. Bem gostoso, só que assim, são coisas que as pessoas já ficam meio assim, assim, né? é. E aí, pô, carne de arraia, tem gosto de casquinha de siri ali, é uma coisa meio parecida, mas aí a gente exótico, comeu, né? e a gente vai, já comemos jacaré, em Bonito, ali Bonito. perto do Legal. Pantanal, a gente comeu jacaré. Eu comi aqui da hora. Os veganos vão me cancelar. Mas assim, mas eram comidas típicas do lógico. lugar, né? Já vou me explicar aqui que Tá, daqui a mas você pouco... não. Vem cá, você não comeu nada que errei? Olha, Não, tem coisa que a gente não ama, mas a gente não bateu normalmente bem, prova. não bateu assim. bem, Que nem a assim. última, a gente tava no Atacama, Tá. agora em setembro, e eu não comi lhama. Apesar de ser muito comum lá, a carne Sim, de lhama. sim, verdade. Mas eu não comi porque eu fiquei brincando com umas lhamas, logo depois chegou lá no churrasco de lhama, eu falei, olha, gente, Não vai dar. então não me levasse pra brincar com elas antes, né? Tipo, aí eu falei, gente, não dá não. Aí eu não comi, mas assim, numa outra situação, numa outra oportunidade, assim. Quem sabe, Talvez você sabe, né? vai curtir, vai Sim, degustar a lá. gente... Mas eu acho que de alimentação, porque a gente gosta muito, a gente fala muito que a comida, ela é uma forma ali de você realmente entrar na cultura do lugar. Então, a gente normalmente fala, o que é típico aqui? A gente estava em Malta, eu falei, qual é o prato típico de vocês? Ah, é esse. Que no caso de Malta era coelho. Coelho e tal, não sei o que. Eu falei, bom, traz o carro-chefe, qual que é o... Então a gente vai provando, depende do lugar. Se o prato típico, às vezes, não, o prato típico daqui normalmente é uma comida mais vegetariana. Tudo bem, a gente come também. A gente não tem... Não é que a gente só come carne e tal. A gente Uma exclusividade. não tem restrição nenhuma, assim, Legal. sabe? E a Ásia é um tipo de comida que a gente gosta muito. Então a gente tá com uma expectativa Tipo, muito lá em alta. cima, legal. Para as comidas de lá, né? Cara, eu sou uma pessoa que consumo muito conteúdo de vocês, viajantes. Aí eu falo que eu sou até... Em casa não, na minha casa não tem mais nem TV. É só YouTube. Só tem YouTube. Não tem mais nada, cara. Sim. Eu não assisto nada, só assisto YouTube. E eu tenho, assim, um leque de pessoas que eu acompanho, que eu sigo. Alguns overlanders, só viagem de carro. Outros com carros maiores.
Viajantes de motoca, também sigo Bem alguns, legal. acho muito legal, admiro esse pessoal viajando no mundo de moto. Qual é o público que você hoje busca alcançar com as suas viagens? Que público que vocês querem atingir? Hoje em dia é engraçado que a gente ampliou muito o nosso público. Tá. Até eu esqueci de comentar, mas a gente tem 2 temporadas na TV, Legal. no Travel Box Brasil. E até vai entrar num outro canal agora do mesmo grupo. E o público da TV é engraçado que é um público um pouco mais velho, Legal. que ainda consome muita TV, e o Legal. público do YouTube já é um público intermediário, e o público que vem às vezes do TikTok, por exemplo, é um público muito novo. Sim. Então assim, Legal. a gente tem todos os públicos ali, e a gente percebe que a forma de consumo ali do conteúdo é diferente. Diferente. Então, o da TV a gente faz um episódio de 30 minutos, o do YouTube às vezes tem episódio de 1h30, que aí o pessoal realmente coloca ali na TV e Legal. e Deixa rolar. assiste. E no Instagram e TikTok é aquela coisa um pouco mais rápida. Legal. Então, assim, o público que a gente quer atingir, na verdade, são pessoas que querem viajar para os destinos e querem ali um conteúdo leve. Porque a gente brinca que muitos canais de viagem trazem aquela coisa mais de documental de uma forma mais séria. Vamos Ok. mostrar o lugar de uma... E a nossa ideia é trazer de uma maneira como um entretenimento. A gente quer entreter a pessoa, mas ao mesmo tempo informar. Então a gente quer que a pessoa assista ali, pô, Legal. como que é Paris? Mas não é Paris de uma maneira muito clássica, falando só dos museus. Como que é Paris por um casal ali que tá descobrindo, Comendo, quer fazer. que vai comer num crepe que às vezes não é tão bom, então esse não é bom, aquele ali é mais legal. Então vamos errar junto com eles. A gente Isso erra aí. para vocês não errarem. Então a gente tem essa Legal. coisa de trazer a pessoa... Muita gente tá fazendo sua primeira viagem, isso é muito legal. Porque às vezes as pessoas têm dúvidas básicas mesmo, Sim, assim, normal. como que eu tiro meu passaporte? Eu preciso disso. Ah, mas com um passaporte brasileiro eu já posso ir para a Europa? Não preciso de uma... Pode. Então, às vezes, umas coisas tão Sim. básicas e simples Verdade. que a gente mostra de uma maneira natural, até errando, falando, poxa, sei lá, pô, mas vocês não sabiam que nesse lugar eles comiam esse tipo de carne? Eu não sabia, eles me trouxeram aqui, eu Bora. acabei de ver. Então, a gente tenta errar para a pessoa se sentir... Não que a gente... E eu não queria errar de propósito, na verdade, porque a gente erra mesmo. Claro. Esse é o que é o pior, né? Acontece. Outro dia a gente até brincou na Bahia, a gente falou, pô, até que aqui a gente não errou muito. Assim, porque a gente já conhecia um pouco, então a gente já tava meio que sabendo onde que era bom, onde que não era. Mas tem lugar que a gente chega sem saber, então a gente Bora. erra naturalmente. Naturalmente. Então, na verdade, você não faz assim uma pesquisa profunda, antecipada. Não, a gente Sobre o pesquisa, a gente tem um contexto geral, a gente pesquisa, a gente até dá uma pesquisada em restaurante, porque é uma coisa que a gente realmente gosta. Então a gente fala, não, pô, só que não necessariamente os mais caros. A gente pesquisa o que é bom, tanto que a gente comeu em Porto Seguro, foi um restaurante super simples, assim, ninguém fala desse restaurante, é um restaurante super simplesinho. Legal. E eu tô tentando lembrar o nome agora. Mas enfim, era um restaurante super simples. Mas a gente surpreendeu. Foi lá e surpreendeu. Legal isso aí. Mas Restaurante esse da bom, Celi. ele é básico em notas do que você vê em algum canal sobre o restaurante ou sobre o hotel que você pesquisa. Aí a gente Sobre começa a notas. pesquisar tudo. Blog, Isso. de tudo. Do TripAdvisor. TripAdvisor até... Legal. YouTube a gente pesquisa muito, a gente gosta muito de olhar tudo que tem no YouTube, a gente vai fazendo uma lista e fala, pô, isso tem um pouco mais a nossa cara. Legal. E a cara da galera que segue a gente, que é uma galera ali que não se importa, às vezes, de ir num lugar mais simples. E também a gente não pega os lugares mais caros que tem, então não é a nossa proposta. A nossa proposta é você viajar. A gente brinca que se você consegue economizar, você viaja mais. Então, assim, quanto mais você economiza numa viagem, mais rápido você vai fazer a próxima. Boa. Então a gente brinca assim. Então, assim, tem uns É custos verdade. ali que a gente acaba enxugando. Pô, você conseguir economizar na comida, então você gasta com passeio. Isso. Você vai para mais um país de repente, não sei, você tá num lugar que tem a possibilidade. A gente tava na Argentina, esticamos ali para Colônia. Ok, de Sacramento. Muito legal, Colônia de Sacramento, e é uma coisa um lugar que não é todo mundo que fala. Vai para Exato. Colônia. Meu, é um barco. Passa um dia. É um barco, você passa o dia e volta. Então, ou para Montevidéu, que dá para ir também. Então a gente já conhece mais um país, né? Ali você Sim. tá na Argentina, Já tá do lado. você já vai para Só outro atravessar. país. Então isso é muito legal. Mas essa parte de costumes que eu acho assim que é muito... Até perigoso às vezes, você não dominar a cultura Não local. entender, né? Não entender e pode cometer algumas gafes, Com às vezes certeza. até graves. A Luana que veio aqui da Minas, ela comentou
que ela, em um momento do episódio, que ela foi atender o celular no metrô. Japão, né? Japão. Ela foi repreendida veemente. Sim. Isso é um exemplo, mas tem situações que você pode, às vezes, até ser expulso do ambiente, ou sei lá, ser preso. Sim. Eu vi um caso desses essa semana. Uma menina postou que ela estava num ônibus no Japão de viagem, então eram, sei lá, 8 horas, e ela abriu a cortina para ficar vendo lá fora, só que tava todo mundo com a cortininha fechada, que tava escura. E aí começou a entrar a luz e pediram para ela fechar. Ela achou que era só a pessoa que tava... Aí não, o cara parou o ônibus e falou, fecha. Tipo... Ou você fecha. Tipo, não é pra ficar com a cortina aberta, sendo que tá todo mundo dormindo. Então é engraçado, isso, né? Que é costumes mesmo, Costumes. local. Eu acho que... Mas isso é uma coisa que a gente sempre tenta perguntar, assim, bastante, assim. No hotel, pergunta já pra pessoa da recepção, já vai entendendo ali, ou pro garçom do restaurante. Na França, a gente aprendeu meio... A gente tem o costume de chegar, tem uma mesa vaga, você já meio que Isso, senta mas ali senta, na mesa, então, né? Então. E na França, não. Você tem que ficar... Mesmo o restaurante vazio, você tem que ficar em pé, esperando, aí o cara vem... 2 pessoas, assim, aí o cara Aí te coloca. Ali. Isso. É engraçado. Eu tenho um caso de uma família que eu... Eu lembrei da coisa agora. Lá em Paris também, os garçons não são de brincadeira, não. O brasileiro tem o costume de querer fazer rapport. De querer dar match. Eles não gostam de brincadeira. Não gosto. Não gostam de brincadeira. Não gosto. É bem sério, né? Bem seco. Eu tive um pessoal do interior de São Paulo que viajou uma vez para França. França não, desculpa. Eles não foram para França nada, eles foram para Itália. E uma galera aí de 60 a mais, sabe? Pô, viagem de um monte de casal junto, etc e tal. Legal. E eles chegaram na Itália e entraram num restaurante, mesma coisa. E a chega, vai entrando, tem vazio, vamos sentar. E o pior de tudo, eles ainda quiseram juntar as mesas. Pra quê? Pra que você vai querer juntar a mesa? Cara, foram botados, foram expulsos do restaurante. Tiraram, foi expulso do restaurante. Falou, não, aqui vocês não vão comer, não. Vai embora. Vai comer em outro lugar. Porque imagina, primeiro você não pode sair, entrar e sentando num lugar sem ali que ele te conduza até a mesa. E ainda mais juntar as mesas, sair arrastando. Falou, não, aqui não. E na Itália eles também têm, por exemplo, eles têm um hábito de brigar verbalmente e não sair na mão. Mas assim, eu tava no metrô e aí, sei lá, uma menina pisou no pé do cara, o cara começou a xingar, ela começou a xingar e começaram a se exaltar. Eu pensei, vão se agredir, né? Agredir. Até meio... Aí depois virou, cada um saiu pra um lado e na rua também um buzina e xinga xinga muito. o outro, isso. Eu falei, é muito cultural ali. Tanto que tem um bar lá, que é um bar que você senta na mesa, tal, é meio bar-restaurante. E um cara fica no microfone e ele ofende todas as pessoas do bar. Literalmente, assim. Ele pega o microfone, você senta ser ofendido. e ele vai ofendendo cada pessoa do bar. E eu parei na porta e foi meio sem querer. Eu parei na porta e falei, aquele cara tá ofendendo as pessoas, eu não entendo muito bem o italiano. Aí a Lê falou, eu acho que ele tá xingando todo mundo. E aí ele ofendendo e as pessoas choravam de rir. Era meio que um stand-up, mas era uma coisa cultural deles. E eles falaram, não, esse bar tá sempre cheio, os italianos adoram vir aqui porque eles xingam todo mundo. Todo mundo que tá sentado, ele vai... Descarrego. Descarrego. Eu tava isso aqui, ó. Ele contou isso aí, cara, me veio um flash assim na cabeça. Eu tava com uns amigos viajando em Roma. E aí, cara, um negócio muito confuso. Um amigo nosso perdeu o celular, aí tivemos que pegar um táxi para tentar achar o celular dele, que a gente não achava onde tava. Chamamos um táxi, o cara veio, puta, gentilmente falou, vou levar vocês lá na rua que você acha que perdeu. E no meio do caminho alguém cruzou na frente do cara, fechou ele. Cara, ele se transformou, cara. O taxista se transformou, ele xingava, cara, tudo quanto era nome, não sei o quê. Terminou, ele falou, tá tudo bem, viu? Fica tranquilo. E tá tudo bem, cara. Segue o jogo. E segue o jogo. É isso. Falei, o quê, velho? Mas me conta algum perrengue seu pesado aí, vai. Não foi expulso do avião. Eu vou falar não foi da Itália. deportado. A gente tá falando da Itália, eu lembrei de um que também é questão cultural / a pessoa conseguir estudar um pouquinho o lugar antes de ir. A gente tomou 2 multas. 2 multas. Uma porque a gente jogou o bilhete fora do Isso, ônibus. Então a gente entrou no ônibus. Aquela coisa de, já passei na catraca, né? Não era nem catraca, só encostou lá, passei. Sentei, tipo, joguei fora. Eu não sei se eu... E aí o cara entrou e falou, cadê o bilhete? Eu falei, eu passei lá, né? Naquela maquininha. Aí o cara falou, não, tudo bem, agora me mostra. Eu falei, não sei. Aí desceu eu e a Alessandra do ônibus.
E ele pediu nosso passaporte, não sei o quê, e a gente pagou 56 euros cada um. Cada um. Cada um. Cada um. Caramba. Foi complicado. E aí, até depois teve um italiano que falou que era advogado, ele falou, não, mas ele não podia ter pego o seu passaporte. Eu falei, mas podia ter falado antes dele pegar, né? Porque depois que ele pegou, já ele foi, falou, né, amigão? agora ele pegou e depois me devolveu. Eu passei no cartão Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou, não, aceito o cartão. Deu a maquininha, Olha. passei, aí ele me deu um comprovante e a gente foi embora. No mesmo dia, eu coloquei o comprovante no bolso. Pra ver como eu errei, né? Coloquei o comprovante e a gente tava indo embora. De lá a gente ia pro Brasil. E aí eu cheguei na estação de trens e falei, vamos comprar, agora guarda esse bilhete, né? Aí tinha lá trem, primeira classe, segunda classe. Falei, segunda classe, né? Meia horinha até o aeroporto, compramos a segunda classe. Eu entrei no trem, perguntei, aqui que é primeira classe e tal? O cara fez assim, falei, vamos sentar aqui. Se o guarda chegar, a gente fala, eu não sabia que... Porque a gente passou por 2 vagões e eram iguais. Assim, eu falei, vamos sentar aqui. Quando o cara chegar, a gente fala, quando a gente muda para outro vagão. A gente falou, beleza. Sentou eu e a Alessandra. Na metade do caminho, o cara falou, bilhete. Eu falei, aqui, ó. Agora sim. Lá. Dessa vez você vai ver. Alessandra, pega aí que agora a gente tem. A gente comprou, tá aqui no bolso e tal. Entregamos o bilhete. Ele, mas o bilhete é da segunda classe. Eu falei, não tem problema. A gente levanta, pega a mala. Qual que é o vagão da segunda classe? Ele falou, não, mas não é um vagão, é um trem da primeira classe e um trem da segunda classe. Nossa, vocês entraram no trem errado. Aí eu falei, mas peraí, ninguém avisou. Eu olhei os trens, pareciam todos iguais. Eu não sabia que era o trem inteiro da primeira classe. Aí ele, eu vou ter que dar uma multa aqui pra vocês. Eu falei, não. De novo, não. Aí eu usei o super trunfo. Eu falei, eu acabei de tomar uma multa. Eu mostrei o bilhete. Falei, eu acabei de tomar uma multa. Ele, mas é outra multa. Eu falei, não. Eu falei, não, uma multa é uma multa, outra multa é outra multa. Eu não quero mais multa. Aí ele falou, bom, então... O que a gente pode fazer? Eu falei, eu tenho uma ideia. Eu tenho 4 horas, porque eu gosto... Agora eu pego 4 horas pra ir pro voo pra ir embora, né? Pra não errar mais. Falei, eu tenho 4 horas. Vamos fazer o seguinte, eu volto... A gente já tava no aeroporto. Eu falei, eu volto pro centro da cidade, pego o trem certo e volto pra cá. Aí ele falou, mas nem faz sentido isso, você já tá aqui. Aí eu falei, não, mas é a solução que eu tô dando pra não gastar mais 40 euros, sei lá quanto. Aí ele, não, tá bom, vai embora. Aí ele falou, vai, pode ir embora. Convenceu pelo cansaço. Foi pelo cansaço. Eu falei, não, e eu já sabia. Eu falei, não vou dar o passaporte. Eu falei, não vou mostrar documento. Essa estação é Termini? Centrale? É. Em Termini. Foi lá. Gigante, já, né? É gigante aquilo. A gente lá. fica perdido ali. Perdido. É muito... E eram muitos trens, assim. Eu não imaginei que tinha um trem da segunda classe. Normalmente é um vagão só, né? Eu falei, exclusivo, né? E aí, mas deu certo. Deu certo. Tem até isso aí gravado. Errou, mas acertou. No final deu certo. E a gente embarcou e voltamos pro Brasil. Mas eu falei, pelo amor de Deus, 2 multas seguidas é demais mesmo, né? Tanto que a Alessandra falou, vamos mudar o nome. Acho que tá traindo essas coisas, né? De erro. A gente fala de erro, erra mais. Eu falei, aquela coisa, a palavra tem poder, né? A palavra tem poder. Mas no final, eu falei, eu acho que tem muita questão de encarar com bom humor. O cara percebeu que a gente também tava tranquilo ali, ninguém se exaltou, a gente ficou só, conversando. Aí ele, não, tá bom. A gente brinca que quando a gente tá aberto para as coisas que acontecem na viagem, as coisas acontecem de uma maneira mais legal. Assim. Com certeza. Não tenha dúvida disso. E vocês são bem calmos. O casal é bem calmo, bem tranquilo. A gente é bem tranquilo, assim. Às vezes a gente se desespera, mas não é com a viagem em si. Às vezes é com gravação. Então, tipo, a gente quer fazer muita coisa. Então isso é até uma coisa que eu acho que é interessante para quem tá fazendo a primeira viagem. Deixa mais dias, às vezes, para algumas coisas. Europa, mas é perto, então eu vou ficar 2 dias em cada país. Não dá para curtir 2 dias, sabe? E tem gente que às vezes quer em 20 dias conhecer 8. Tudo. Não vai. Dá. E a gente fazia ele isso. quer dar check-in, tirar foto, registrar. Eu estive aqui. Exato. Hoje eu falo 4 dias, eu acho que é um mínimo bom, assim, para você, pelo menos... Porque às vezes um dia é o deslocamento de você chegar. Então eu acho que isso é um dos maiores erros. Tempo, choveu, sei lá. É isso. Isso. Às vezes é um trânsito, né, que você pega pra voltar de uma praia, do negócio. Você vai insistir nisso, né? Você já perdeu um dia. Errei mesmo esse aqui. Você já perde um dia. É complicado. Aí, normalmente, a gente deixa uns 4 dias por cidade, assim, pra pelo menos... Só ser uma cidadezinha, né? Colônia ali, que você conhece um dia. Tudo Alemanha. Bem. Esse conteúdo que você grava aí, as viagens, você vai publicá-los durante um período, é isso? Isso, Por exemplo, a última temporada a gente gravou agora em
março na Bahia. Então a gente ficou 15 dias ali viajando a Bahia. A gente fez a Costa do Descobrimento, Legal. que é Porto Seguro, Caraíva, Trancoso e Arraial da Ajuda. Fizemos toda essa região. Então vão sair 5 vídeos e um a cada 15 dias. Então a gente... Porque assim, em tempo real não tem como a gente editar. Eu mesmo que edito tudo. E eu gosto de fazer um vídeo bem completo. Então... A gente voltou, agora vai ser o primeiro, daqui 15 dias o segundo e vai indo. E aí a próxima temporada a gente tá pensando em fazer agora em junho. Final de maio, começo de junho. A gente quer fazer algum país, outro país, sem ser Brasil, porque a gente já acabou a temporada de Brasil. Mas ainda não fechamos. Talvez a gente mandou 3 propostas, vamos ver qual das 3 vai sair agora, da WTM, enfim. Mas a gente tá bem aberto aí. Então você busca nas feiras... patrocinadores para poder custear essa operação toda. Sim, hoje em dia, porque assim, hoje em dia a pessoa ela consegue escolher qual formato que ela quer entrar junto com a gente. Tem patrocinador que fala, não, eu quero só o Instagram, eu quero, assim, aparecer nos vídeos curtos e tal, mas às vezes o cara fala, não, eu quero um vídeo bem longo, um vídeo, ou até a TV. Então tem até essa possibilidade, né, da pessoa querer entrar. A minha pergunta é assim, Luan, como é que se mede essa conversão? Tá, a TV... Você vai se vender pro... a televisão eu não tenho... Eu tenho só a audiência. Até a internet isso é uma questão muito melhor, né? Hoje em dia, porque a gente consegue ver as métricas. Eu consigo ver taxa de clique, eu normalmente faço um relatório bem completo. Tantas pessoas clicaram no seu link, mando lá os prints de tudo, né? Tem as ferramentas que a gente usa. E YouTube também, né? Tem até a taxa de tempo, né? Watch time, que é o tempo que a pessoa assistiu ao episódio. Então, sei lá, um episódio às vezes de 1 hora, a pessoa assistir 20 minutos, meia hora, já é muito legal, considerando que é um episódio longo. Então, então a proposta em si, ela é mais a divulgação e não propriamente a venda efetiva. Você está divulgando aquele produto ou destino ou parceiro comercial nas suas vitrines. Exato. Vão ter essas métricas aí que você vai avaliar. Exato. Eu acho que assim... Eu até brinco que eu acho que as marcas estão aprendendo hoje a lidar com o influenciador. Então, tem que ter... Os influenciadores estão aprendendo como lidar com o mercado também, porque eu acho que hoje em dia, até na WTM eu dei dica para algumas pessoas que estão bem começando, foi a primeira WTM, que às vezes a pessoa ficava muito desesperada em todos os stands, só entregando o cartão dele. Olha aqui, eu gravo o vídeo. Eu vi isso aí lá. Você viu? Eu vi isso aí, tava no stand de Orlando. É porque às vezes não tem a bagagem para poder vender o conceito. E só pergunta quem cuida da parte disso, daquilo e tal. Tá aqui meu cartão aqui, ó. O da Itália eu percebi que, porque provavelmente acho que é um lugar que todo mundo, né, tem vontade. Então a mulher colocou uma caixa de acrílico e falou assim: influenciadores, põe o cartão aqui dentro. Ficou uma coisa totalmente. Aí eu meio que. Eu pus lá, mas eu falei assim: olha, eu já tenho um projeto. Tem alguém do RP aqui ou do marketing? Tem e tal. Eu falei, olha, eu só quero seu e-mail, eu nem vou conversar muito aqui porque não vai dar para eu apresentar. Eu vou te mandar o projeto. E aí eu monto um projeto, tipo um PDF, coloco já o modelo do vídeo que a pessoa vai poder inserir. Então, fica uma coisa mais profissional, né? Isso até é uma bagagem da formação publicitária. Então, a gente monta de uma maneira que a marca já consiga visualizar. Então, meu vídeo vai ficar assim. Então, eu posso colocar nesse formato, vai ter tanto tempo. Normalmente, a retenção é isso. Porque a pessoa que está começando só de entregar e falar, eu gravo, entra lá. Às vezes, a marca não vai entrar, a empresa não vai ficar buscando o seu conteúdo, assistindo. Há raras exceções, às vezes, da empresa já ter assistido e falar, não, eu já te conheço, mas quem está começando é mais difícil, realmente. E a empresa também tem que ver isso. Saber distinguir, assim, né? De conseguir entrar também na rede e falar, pô, esse cara tem um conteúdo mais diferenciado. Ó que legal, ó o engajamento, olha os comentários. Porque... teve um hotel que ele tinha uma restrição muito grande de não vou fechar com você porque eu fechei com uma influenciadora e foi péssimo. Eu falei, ela ficou aqui 15 dias no hotel, postou uns 3 stories e tipo 0 conversões e tal. Eu falei, não, vamos fazer um teste aí, eu vou ficar 4 dias, 5 dias. E aí eu fiz
Aí eu falei, ó, não vai sair pastelaria, vai levar 15, 20 dias pra sair o vídeo no YouTube e tal. Não, beleza. Aí saiu, foi super legal. Ele falou, poxa, só no seu vídeo eu tive, sei lá, acho que foi 180 reservas. Então ele falou, poxa. Aí ele falou, agora eu quero trabalhar com influenciador. Eu falei, então, mas aí a gente ficou até amigo. É um parceiro hoje que toda vez que eu vou pra Bahia eu vou com ele. Sim. E os hotéis que eu fico são hotéis de parceiros dele. E ele, assim, chama Fábio e a gente é super amigo hoje. Ele falou, cara, eu aprendi a trabalhar com influenciador agora eu tô entendendo como eu olho. Na primeira vez ele falou, foi meio frustrante mesmo. Mas então, Luan, será que não seria porque acho que todos os jovens hoje, né, de modo geral, eles querem ser influenciadores a qualquer custo, quer ter 100 mil seguidores. Então, eu acho que às vezes acaba se queimando. E às vezes o número não diz nada. Diz nada. Isso. Tem muita gente que estourou num vídeo. Então, assim, a pessoa bateu 100 mil em 2 vídeos. Mas depois não produziu mais. Ou era um vídeo de meme. E assim, eu até brinco. Nada contra as pessoas colocarem meme no meio do conteúdo delas. Mas no meio do conteúdo. Quando não tem conteúdo, não é um criador de conteúdo, né? É uma pessoa que vive ali dos memes. Só coloca meme, só coloca trend. E fica uma coisa meio vazia, isso né? aí. Não tem uma dica, não tem uma informação, nem que seja, mas eu sou de humor, tudo bem, mas você gera um conteúdo de humor. Você não pega um... até tem um amigo meu que a gente tava conversando disso, e eu falei assim, legal que você lançou umas trends, mas você fez tal trend? Ele falou, não, eu não faço trend, eu lanço trends. Porque, tipo, eu sou um criador de conteúdo. Eu não fico só... Lógico, uma vez ou outra, essa ficou muito legal, acho que tem muito a ver, eu vou soltar um videozinho brincando com isso. Mas o público já sabe que o cara cria. De vez em quando faz uma brincadeira ali, coloca uma música que tá em alta, mas só fazer a trend... todas as trends o tempo inteiro e não gerar, aí perde um pouco a criação mesmo. Eu acho, eu gosto muito da parte criativa. Da relevância, né? De você trazer uma coisa... Eu vou até insistir nesse case, porque a Luana da Minásia, você vê que tudo que ela posta realmente, ela tem muito views. Muito. Não é legal, conteúdo comprado. Conhece ela? Conheço. Cara, ela é muito forte. Muito forte. Esteve aqui, deu um show aqui. E ela é muito descolada, tem conhecimento. Também aprendeu o que ela faz hoje há pouco tempo. Sim. Ela foi pro nicho, aprendeu, desenvolveu. Foi mesmo. Errou, né? Exato. Errou muito. Mas tá aí consolidada também no segmento. Aí. Exato. Não, ela tá super bem e o conteúdo bem voltado pra Ásia. Então eu tô consumindo muito conteúdo dela ali porque eu quero ir Isso agora. Que é legal também, né? Então, essa troca que tem, né? Exato. E você vai conhecendo pessoas do mercado, né? Então, hoje eu conheço vocês, outra semana... Isso. Enfim, a gente vai trocando figurinhas e o mercado vai crescendo junto. Eu acho que isso é muito legal. Na WTM, isso foi incrível pra mim. Porque eu conheci... tinha um criador de conteúdo, Diego Berlitz. Ele é do Sul. E rolou um negócio muito engraçado com o Diego, que a gente se encontrou na WTM. Eu fiz assim... Seus vídeos são muito bons. Aí os seus também. Aí eu cheguei e falei assim, cara, quando eu fui pra Brasília, eu usei o seu vídeo, foi um dos assim que eu mais peguei referências, da onde ir e tal. Ele falou, não, tá tudo bem, porque o seu de Maceió foi a minha referência. Então a gente falou, poxa, nosso vídeo... Isso é e aí legal. A gente ficou amigo, legal, depois da WTM saímos pra comer pizza. Só engrandece o segmento. Sim, fomos em acho que 5 ou 6 canais ali comer pizza depois da WTM, então é isso, assim, eu acho que eu vejo como você enxerga isso aí, cara. A gente também tá aqui na 4ª temporada do canal, tem os canais que surgiram depois de nós também. Não existe o primeiro ou o segundo, todo mundo traz conteúdo relevante para compartilhar mediante o seu perfil de atuação no mercado. A gente nunca foi de bloquear ninguém, né? Imagina. A gente quer mesmo que tenha mais conteúdo voltado para essa mídia diferente, levando informação relevante de uma forma mais descontraída, como você fala aí. Eu tenho essa impressão, não sei vocês, mas o pessoal de viagem costuma ser mais unido do que alguns outros nichos. Eu sei que existem nichos que tem uma competição muito forte, assim, da pessoa realmente, eu não sou quero eu, nem ver, eu não gravo, eu não convido. O automotivo lugar. Então. O automotivo é um deles, viu? É sério? Aí, ó.
O automotivo Eu é acho um que o deles. esporte, né, tem essa coisa... O cara fala assim, não, peraí, esse cara aqui ele é patrocinado por fulano, não falo com ele, o outro não fala com o outro, e assim vai. O turismo, ele realmente, bem acho que legal. ele, bem legal. ele converge melhor essa parte. É uma paixão, né, que todo mundo tem em comum. Concorrentes no mesmo espaço, É. se cumprimentam, se abraçam. Pode esfaquear pelas costas de vez em quando, mas Mas mantém a postura. Mantém a postura, é verdade. Normalmente o pessoal é bem tranquilo, assim, é bem legal assim ver isso. E aproveitando que, enquanto você respira, toma sua água, falar dos nossos apoiadores aqui, agradecer aqui Best Buy Travel, Mercado e Eventos aí, que a gente também tem recebido muito apoio deles, e agora também aí a American BPO. Certo, senhor Ezequiel? O que faz a América BPO? Dá um speech aí. Vamos lá, American BPO, plantão. Você é agente de viagem que precisa de assessoria no seu emergencial, no seu atendimento, 24 horas, faz contato lá, tá bom? Lazer corporativo. Lazer Deixa bem claro corporativo, isso aí. Beleza. Uma pergunta, produção? Eu tenho sim. Luan, desses lugares que você já visitou, que, não sei, você não falou quantidade, né? Foram 23 países Bastante. e cidade aí. Tranquilo. Não dá pra- Tem algum que você falou, aqui não é para turista? Você não recomendaria? Até hoje não. Eu acho que todos os lugares eu recomendo, sim. Só que eu acho que tem lugares que não é para todo mundo. Opa! E não é necessariamente falando de dinheiro. Tô Tá. falando de perfil mesmo. Perfil? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem recente. Caraíva. Eu gostei muito de Caraíva, mas eu tenho certeza que, sei lá, da minha família, 3 pessoas iam gostar dos visual. meus tios, dos meus Então. primos, enfim. Porque não é do visual. É um lugar que, por exemplo, pé na areia o tempo inteiro. Pra chegar, você leva 3 horas numa estrada de terra, depois atravessa com uma canoa. É um lugar que, por exemplo, é uma vila, então tem, se eu não me engano, são em torno de 2.000 habitantes, mais os turistas, Claro. enfim. Então, assim, chegou a luz elétrica em 2007 lá, então é uma coisa assim que É bem rústica. é bem rústico, não é pra todo mundo. E ao mesmo tempo não é barato também. Isso é que meio eu ia caro. falar. Então, às vezes a pessoa fala, pô, Ah, eu vou ficar a pousadinha. sem tanto conforto, né? Vou ter que andar, vou carregar minha mala porque não pode entrar carro e vou pagar caro porque o restaurante lá é caro, as pousadas não são tão em conta. Então, assim, não é pra todo mundo, mas eu gostei muito. Eu voltaria. Então, assim, eu acho que é isso. Por exemplo, tem muita gente que reclama de Paris, assim, fala, eu não gostei de Paris, eu achei sujo. Mas é que às vezes a pessoa tem uma ideia também de Paris, uma cidade do filme lá, que é Isso. tudo muito limpo. E é uma cidade enorme, Enorme. né? Gigante. Assim, Paris, Nova York. São lugares assim que não tem como ser completamente limpo, enfim. Exato. Tem É aquele o olhar caos. do cliente. É. Aí é o olhar do então, cliente. assim, eu acho que às vezes é isso. A pessoa tem que alinhar a expectativa Ativa. dela da viagem. Mas recentemente a gente estava conversando e falaram que tem alguns lugares, por exemplo, o Egito é um lugar que é mais difícil você ir, por exemplo, sem uma agência. Tanto que é um lugar que a gente quer muito conhecer, mas sem agência eu sei que eu não vou. Não dá. Porque, vão tentar te enganar de Sem todos os assessoria. jeitos. Sem assessoria não dá. Eu preciso de uma assessoria ou enfim. De uma venda Guia consultiva, lá, tá? eu vou precisar. Não tem como Egito, eu vou andar sozinho. Egito, Turquia, Marrocos. São Marrocos, destinos que você precisa ir bem acompanhado. A Índia também A parece que Índia- é um lugar... Ásia também. A Índia dá pra Ásia, fazer. no geral, Dá. né? A Índia dá para fazer, né? legal. Até a gente tem um colaborador que viajou e veio até aqui no canal, fez Índia, ficou quase 20 e poucos dias na Índia, se virou super bem lá e tudo mais. Mas é cansativo, Tá. é complicado. Sim. Então, tem lugares que a gente diz, poxa, se você vai, tenta ir com acompanhamento. Exato. exato. Rússia, você iria para a Pra ter uma Rússia? experiência positiva, né? Sim, exato. Você iria para a Rússia sozinho, de peito aberto? Só pensar então. bem, né? No que você quer fazer. Eu acho que é isso, assim. Mas, assim, eu tento manter muito a minha cabeça aberta. Do, tipo, não tem nenhum destino hoje que se falarem assim, vamos fazer uma viagem com um acompanhamento, por exemplo, a Índia, mesmo que tem muita gente que tem medo das comidas e tal, claro. eu iria, eu faria. Então, assim, a gente tenta manter bem aberto. Mas é o que eu falo, tem lugar que você tem que ver o lugar que você está indo. Isso. Porque eu lembro que em Jeri teve uma mulher do grupo que a gente estava ali conversando que falou, mas eu não sabia que aqui era tudo areia. Eu não gostei. Eu falei, poxa, Jericoacoara, assiste os vídeos, sabe? Depois a gente brinca, assiste, porque você ir para Jericoacoara e não saber que tudo lá é de areia, as ruas são de areia, né? Que é difícil de chegar, que foram muitas horas. É o mesmo caso de Caraíva. É muito parecido, assim, a percepção da pessoa, assim, eu acho.
de distância. Sabe o que eu percebo? E talvez o Ezequiel possa comentar, porque ele, como ele mexe com hotelaria, às vezes as pessoas olham tanta gente viajando para o mesmo lugar e fala, eu quero ir lá, eu quero ir conhecer esse destino, mas sequer estudou um pouquinho para ver o que vai ver, como é que é. Exato. Viu ali na internet, tá bombando aquilo lá. É. E eu me recordo disso Exato. exatamente na época aí da pandemia, quando Dubai foi um destino, foi um dos primeiros a abrir. Todo mundo queria ir para Dubai, mas não tinha noção do que havia do outro lado. Sim. E chega lá, cara, percebe que assim, cara, é uma cidade maravilhosa, um negócio muito bem montado, mas tem um custo alto, Sim. não é barato, a distância de o voo é muito longo, tinha inúmeros problemas com relação à testagem de Covid. Eu tive passageiros que tiveram problemas no retorno, o passageiro pegou Covid lá. Ok. E aí o hotel, o governo na época, exigia que você ficasse em quarentena lá. Imagina. Você tinha que ficar 14 dias pagando em hotel. Dubai. E pagando hotel caro. Então, sabe que assim, tipo, você fez essa conta? Se aconteceu um probleminha lá, como é que eu vou resolver? E as pessoas não faziam E às essa vezes conta. as pessoas nem têm noção do que tem pra fazer. Isso. Né? Assim, sei lá, vou ficar 15 dias em Dubai. Será que tem coisa pra você? Assim, eu Isso. imagino que até tenha, mas né? Assim, Isso. não é tão grande Não é assim. tão grande assim. Tanto que Dubai eu quero fazer num stopover. Eu quero. Isso como aí. a gente quer ir pra Ásia, eu quero parar Faz um lá e stopover. ficar 3 dias, 3 2 dias. ali. Faz na ida ou na volta. Beleza. Então, É o que eu quero fazer. tá justo. Porque eu acho que às vezes a pessoa é isso. A pessoa só pensa no lugar e vai todo mundo tá indo lá. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que essa visão era muito mais do passado, cara. Acho que hoje em dia a pessoa tem muita informação em tempo real. Eu ouço muito nas agências de viagens, foca mais talvez no lazer, porque o corporativo já é mais segmentado, direcionado. Muitas vezes o viajante ele vem com mais informação, com mais conhecimento do que o próprio agente de viagens. Ele já pesquisou antes. Tem também. Pesquisou. Então, se o agente de viagem não está preparado para poder vender aquele destino, aquele produto, ele pode perder a venda. Sim. Então, assim, isso é uma visão bem interessante. Exige mesmo. mais conhecimento hoje para você fazer uma venda mais preparada, mais consultiva. Porque a informação básica já tem na internet já. Você dá um Google aqui na IA hoje em dia, aí no chat GPT, você tem muita tudo, coisa. caramba. Tem Tudo muita pronto. verdade. Até o passo a passo do dia que você quer fazer. Recentemente a gente foi para o Chile e aconteceu bastante isso. A gente pesquisou muito e eu sugeri, assim, porque lá a gente fechou parceria com uma agência e para fazer todos os passeios e neve, esquiar. E aí eles trouxeram, por exemplo, um roteiro e eu falei assim, mas não dá para ser o Vale Nevado em vez de Farellones? Por exemplo, eu já tinha pesquisado. Aí eles, não, porque Farellones normalmente Então. é mais para iniciante. Eu falei, não, mas é que eu, sei lá, queria ir no Vale Nevado. Você quer vender o pacote dele. No E topo da montanha. E eles, nossa, legal que você já tinha pesquisado, que você já Tá. e conseguiram, mas é legal Isso. realmente Topo da montanha. ter essa visão de que se você às vezes pesquisa mais, você consegue melhorar a viagem. Isso né? aí. Né? Eu acho que você consegue acrescentar muito ali, até pro guia mesmo, né? Muito Dá legal. pra ir em tal lugar em vez de ir nesse? Não sei. isso. Eu vi, parece que é bacana. Até o cara pode falar, não é tão legal, mostram, mas vamos nesse aqui. Já Isso aqui. aconteceu também. É. Tipo, então... Hoje a pessoa que ela é muito assim, talvez não fala o idioma local ou tem muita insegurança, ela pega muito pacote pronto, né? Sim. Vai com um grupo que é mais Isso, fácil, sim. vai ter lá um guia lá, já tem os pontos certos. A maior parte é tudo ponto turístico já conhecido do nosso mercado, né? Para ter uma visão geral do país, da cidade, ou da cultura local lá. Isso é bem... Então isso é muito comum também. Hoje em dia tem mas acho muita que gente... o jovem hoje ele é mais audacioso. Sim, sim. Não o tal do mochilão, mas já tem uma vivência, uma experiência, ou vai com família. Mas tá aumentando. Eu acho que justamente por ter muita informação na internet, tá aumentando o número de pessoas que não é só o mochileiro que Sim. fala, não, peraí. Tá, então aqui que eu compro, então Isso. eu entendi mais ou menos. Talvez feche os passeios ou feche o hotel, Isso. mas assim, consegue já escolher um pouco mais, falar assim, olha, não, até aqui na viagem eu vou fazer com uma agência, até aqui eu vou fazer sozinho, ou eu quero 2 dias para ficar desbravando. A gente gosta muito, a gente fala, se perde um pouco ali na cidade, é legal. Ainda mais se é uma cidade segura, assim, Claro. mas então vai lá, anda um pouco, anda no bairro do hotel ali em volta, vê o que tem, é legal, é gostoso você viver um pouquinho como se fosse um nativo ali, né? Os nômades viajantes. Então, Sigo bastante. isso. Acho que não é só jovem, hoje em dia já tem
tá democratizando a viagem. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Legal. É que nós percebemos, nós que somos da indústria do turismo, que pós-pandemia gerou um reverso nesse conceito aí. Ah, é? Por causa de saúde, de segurança, de seguro de viagem. Tem muita coisa. Então, quando você vai com família, filhos, você não vai querer arriscar tanto assim uma situação. Sim. Vou para um destino. De repente, esse destino acho que é perto, é longe. Ah, Aí eu sim. perco o voo de volta. Lascou. Ah, não. Isso sem dúvida. Lascou. Eu acho que tem para os dois segmentos, cara. Estão Sim. consolidados, toda a venda via OTA, uma venda consultiva, tem espaço. O mercado abriu, isso é bom também. Sim. É bom. Mas vocês perceberam também um desejo maior de viajar depois da pandemia? Sim, com Porque certeza. assim, o meu público vem falar Com assim, certeza. eu fiquei 2 anos em casa, enfim. Isso. Agora, por exemplo, eu lembro até uma pessoa que comentou assim, eu ia tirar férias e fui postergando e entrou o lockdown. Hoje, eu não atraso mais as minhas férias. O meu chefe fala, ó, você pode tirar a partir de junho? Eu vou tirar, eu não vou jogar para outro ano. No outro ano. É isso Então, aí. assim, Tem que até outro tem formato também. Às vezes a pessoa está trabalhando, vai trabalhar para alguma cidade no Brasil ou fora, e fazer uma extensão. Isso. Isso é muito legal, né? Entendeu? Acontece muito. Envolve Bastante. o bem-estar do colaborador local, conhecer a cultura, às vezes leva a família também nessa Sim. extensão, quando é permitido, né? É verdade. Então Isso isso é. mudou muito. Mudou muito. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Assim, as pessoas começarem a ver que dá para viajar, dá para existem mais maneiras de viajar do que aquela coisa antiga, Isso, né? De, isso. ai, não, eu preciso ir para esse lugar. Hoje parece que os destinos estão mais Isso. abertos Aproximou. também, né? A internet trouxe muita informação. Muito mais e voos também, né? A internet trouxe muita informação. Essa parte de voos aí tem um Nossa, algo meio as companhias aéreas... nacional, por exemplo, é muito complicado. Sim, Mas as companhias aéreas, no geral, fazem muita publicidade dos destinos. sim, Isso vem aumentando. Essa questão das feiras sim. trazem, que nem por exemplo, você foi numa WTM. Antigamente não tinha esse público na WTM. É nós Exato. e o destino. Hoje tem jornalista, tem influencer, tem Sim. não sei o quê. Ou seja, né? Sim. Mudou. E vai mudar mais, cara. Vai mudar muito mais, mas a gente está muito longe de ser uma Europa ainda. Você falou aí, um voo de R$100, R$100. Sim. R$50 fazer Não, isso seria incrível, né? um trecho interno. Aqui você vai pagar Não, R$1.000, R$800. Vai Ou pro muito Rio. mais. Vai Ou pro Rio 1.500. 400 quilômetros. Então, Sim, É sem isso aí. dúvidas. Hoje então em isso dia. acaba também inviabilizando também. E, e fora feriado, essas coisas que aí. Eu lembro que no carnaval a gente queria ir pra Bahia, né? Aí. A gente acabou indo, mas a gente usou um truque, até posso falar aqui, que a gente pretendia passar o carnaval na Bahia, tava em torno de R$2.100. Aí a Lê brincou, falou, vamos pra Europa, então, sei lá, né, vamos pros Estados Unidos. Tinha Miami por R$2.100 quando a gente pesquisou. E aí tinha um voo que você ia no meio do carnaval. Então acho que imagina que ninguém tá indo no meio do carnaval, então a gente ia no meio do carnaval e voltava depois, assim, sei lá, 8 dias depois. Como a gente tinha férias, eu falei, vamos fazer isso. Vamos no meio do carnaval e a gente volta 10 dias depois. E aí a gente pagou bem mais barato. Acho que foi coisa de, sei lá, R$900. Não foi R$100, né? Não. Foi tipo R$900 e de volta, vai. Então eu peguei. Mas assim, R$800 e de volta, uma coisa assim. Mas perto de 2 Porque a mil. demanda cai, né? Aí vai cair. Não tem... Vai. Então, assim, É eu isso. falei, pô, são truques também que às vezes as pessoas não pensam, assim, putz, eu quero fazer o que todo mundo vai fazer, eu quero viajar no ano novo no carnaval. Gente, procurem outras datas ali, né? Se puder, né? Lógico que eu entendo que às vezes férias coletivas e tal, Criança, mas se der pra. Nossa, se você conseguir não viajar Isso. em dezembro e julho ali. Cara, Ou feriados. Feriados, nossa. Você que tá traumatizado. Abre um mundo Gados. novo, né? De possibilidades. E às vezes pesquisar destinos vizinhos. A gente fala muito Exato. disso. Sei lá, você quer ir pra Portugal. Olha a Espanha, olha a Itália, olha tudo ali, ó. Não tá em volta. Tudo. Porque às vezes, sei lá, tá 4 mil, mas pro outro tá 2 e você gasta mais 400 pra chegar no que você quer. Você economizou 1.500. 1.500. Quer Então, dizer, tipo, eu ir pro litoral ou ir pro interior de São Paulo? Você aqui podia ter ido pro a 100 interior. km. Você podia ter ido Você pro podia ter interior. ido pro interior. Um Eu tava hotel lá. fazenda, tomar sua cerveja sossegado e estaria feliz. Mas isso. tudo bem, faz parte. Enfim. É loucura, cara. É loucura. É isso. Experiências. Errei. 100 anos. Errei. No feriado. Bate a mão no peito e fala, errei. É isso aí. Então você vai pra... O próximo destino seu agora vai ser então a África. Não. Ásia. Na verdade, assim, o próximo falou não vai África. ser. Não, Ásia. Ásia. A gente vai fazer.
A Ásia é certeza, a gente vai em setembro. Agora, o que a gente pretende fazer é... A gente está aberto agora em junho, maio, junho. Legal. A gente fazer. não sabe, a gente pensou em talvez Estados Unidos, ou não sei, talvez Colômbia é um lugar que a gente quer ir ali fazer Cartagena lá. Legal também. Fazer, legal também. a gente não conhece ainda. A América do Sul a gente fez bastante, mas a gente quer a parte de cima. Ou um lugar que a gente quer muito ir, que acaba sendo o Brasil, é Foz do Iguaçu, que a gente quer fazer Foz, Paraguai ali, né? Já conhece as cataratas, Legal. o lado argentino e tal. É uma viagem que a gente não fez e todo mundo fala que é muito legal e dá pra conhecer em 4, 5 dias. Dias fazer tudo ali. Então é uma viagem que a gente tá cogitando ainda pro primeiro semestre. Legal, Luan. Legal. Mais uma pergunta? Eu quero ir pra Salta, na Argentina. Quero ir pra Olha Salta. aí. A Argentina a gente só conhece Tenho Buenos vontade de Aires, fazer né? ali. Tenho vontade de fazer Salta. Eu acho uma região... E assim, dá pra ir de Foz, dá pra você pegar um voozinho. Olha isso. Ou de Porto Iguaçu, um voozinho pra Salta. Mas vamos lá. Tem muito lugar, né? Tem muito lugar pra ir, cara. Tem muito lugar. A gente- O mundo é muito grande. Fala que é Exato. pequenininho, mas não é. O mundo é muito Exato. grande. Luan, quer deixar um recado pros seus seguidores? Bom, quem não me segue é @errei. Sua câmera. Não, essa aqui, ó. Quem não me segue, @errei, não tem muito erro. @errei em todas as redes. Enfim, convido vocês a aprender a viajar sem medo de errar, de um jeito É isso aí. leve, Ser feliz. divertido. É isso aí. E espero que vocês tenham gostado aí do Pô, papo cara, também. muito bom. Sensacional. É, A muito experiência obrigado. é muito bem-vinda aqui. É. Ah, Essa muito troca obrigado. de experiência. Obrigado pelo convite. Essa troca de sinergia é muito legal. Pessoal, gostou do episódio? Comenta. Deixa um recadinho aqui pro Luan que ele vai responder. aí. Também aqui o seu site, né? O seu link Só aqui. colocar tudo Isso aí, embaixo. tá aqui um beijo pra Alessandra, Isso. minha parceira de vida aqui, ó. É isso aí. Isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.